um programa VitaCast super especial começando aqui hoje. A gente já começa falando de um tema que todo mundo vive buscando, não é mesmo, Tassi? Com certeza, Camila. Bom, que é a longevidade. E para falar de longevidade, é claro que a gente tem que falar de comportamento alimentar. Afinal de contas, não dá para viver bastante, nem muito, com qualidade, se não tivermos comportamento alimentar saudável, não é mesmo, Tassi? E aqui na bancada comigo, esclarecendo muito assunto científico, técnico, junto com a convidada, tenho aqui a Raíssa Almeida, nutricionista, e a Tassiane Oliveira também. Muito obrigada, Camis. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Camis. É um prazer estar aqui com vocês. Lembrando, pessoal, que se vocês ouvirem algum ruído, nós estamos presentes no 3º Congresso Sul Brasileiro de Nutrição Funcional e temos mais de 1.100 inscritos aqui dentro. Então, a gente pede desculpas pelo barulho, mas a gente também tem certeza que vocês irão entender. É isso mesmo, Rá. E este programa é um oferecimento exclusivo de Vitafor Nutrientes. E ele foi criado especialmente para nutrir você, ouvinte e espectador, com muito conteúdo informativo e relevante, a fim de promover saúde e conhecimento. E na condução do nosso programa hoje, a gente tem a Camila Delgado. Seja muito bem-vinda cá pra gente falar desse bate-papo que, olha, hoje... Promete, né? Obrigada, Tassinha. Então, todos devidamente apresentados, vou apresentar a nossa convidada mais que especial. Certeza. Inclusive, eu quero falar uma frase que é slogan de vida dela. Encontre a sua nutrição e vive em paz com o seu corpo. Essa frase é muito bacana, que a doutora Dani Muniz traz pra gente. Ela, que é nutricionista esportiva, especialista em comportamento alimentar, fitoterapia, bodybuilding e adora praia e viajar. Seja muito bem-vinda, doutora Dani. Muito obrigada pelo convite, Vitafor Nutrientes, VitaCast. O que eu acho legal de puxar dessa frase, já vamos começar a conversar aqui. Quando eu falo de corpo, né, eu sempre defendo muito nas minhas redes sociais e no meu consultório que a nutrição de corpo físico, corpo emocional, corpo espiritual e corpo energético. Então não tem como a gente dissociar. E quando eu falo em viver em paz com o seu corpo, é entender desses corpos que nos circundam. E é muito legal a gente trazer a fala com relação a paz e equilíbrio, né? Pensando em longevidade. Se fala muito que o equilíbrio é uma linha reta. E na verdade não. Eles são pequenas oscilações, não muito alto e não muito baixo. Então, para você, Dani, é impossível você estar de boa em todos os seus corpos. Não, mas você não vai oscilar tão para baixo nem tão para cima. Então é importante que a gente consiga conduzir dentro da nutrição, isso com o seu paciente, isso com o seu espectador, isso com quem está buscando essa ferramenta de autocuidado. Tem mais uma coisa que eu falo bastante, que eu acredito e vivo, né? Que a nutrição é uma excelente ferramenta de autocuidado. E quando tu coloca atenção nisso, tu desperta para outros setores da vida. E daí sim a gente consegue chegar na tão sonhada longevidade. E é importante o que ela trouxe aqui, que é a consciência dos vários eus, né? Que não é só o eu da alimentação, do comportamento, mas também prestar atenção em outras frentes. E que uma coisa vai puxando a outra. E para começar a falar dessa longevidade, Dani, a gente vai começar assim pelo contexto da alimentação, do dia a dia, da rotina, para quem tá ouvindo a gente em casa. Hoje é muito comum o celular. Como a gente não se dissocia de um aparelho eletrônico, de um dispositivo. Tá toda hora ali na mão, né? Na frente da tela. A gente acorda com o celular na mão, a gente vai dormir com o celular na mão. E somos reféns desse celular. E quanto que esse hábito, de uma maneira geral, do hábito do celular durante a refeição impacta nessa questão da longevidade? A primeira questão que eu falo com relação à alimentação, seja o celular ou não, é a atenção. A gente só consegue fazer boas escolhas se a gente está atento. O que acontece na demanda de consultório? As pessoas chegam, elas não sabem o que comeram ontem, antes de ontem, o que comeram no almoço. Então, como é que eu vou mensurar? Se ela não está consciente do processo, não dá para começar. Eu sempre falo para os meus pacientes que é o seguinte: nós vamos ter 3 meses para começar a despertar a tua consciência. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Pode ser 3, pode ser 6 meses. Ou seja, você saber o que você está fazendo. Quando você faz o mapa do que você está fazendo, você consegue identificar: isso aqui não está legal, isso aqui está legal, isso fica, isso sai. E esse despertar da consciência, assim como o celular tira a nossa atenção ao longo do dia, é fundamental, porque a gente só pode acertar no que a gente de fato sabe.
está consciente. Então, o celular, o hábito de ter o celular na refeição diminui o tempo de refeição, você come mais rápido, porque você está resolvendo coisa. Você não sabe se você comeu 2 colheres de arroz ou 3, principalmente quando as panelas estão em cima da mesa e você está ali, vai colocando, vai fazendo comportamento automático, tira bastante atenção. Eu falo bastante o seguinte, de manhã, quando você começa a sua manhã sagrada, né, demora um tempo para pegar o celular, espera um pouco, tem aquele tempo com você mesmo. Eu falo, ordenar uma rotina matinal vai te levar a ter um dia mais satisfatório. Exatamente. Na refeição, não precisa, não tem nenhuma mensagem do WhatsApp ali que naquele momento vai resolver e vai ser o fim. Se for, vai te ligar. E daí tu atende a ligação. Exatamente. Então, e também o conteúdo que está sendo consumido, né, no celular. Ainda mais no nosso contexto de nutrição, quanta coisa a gente vê ali que dissocia completamente do que a gente busca com relação à transmissão de saúde e qualidade de vida, né? Sim. Ô Dani, e a questão da saciedade? Porque quando a gente fica assistindo, a gente demora mais a perceber essa saciedade, né? Ela mesma falou, você não sabe se tá comendo uma, duas, três colheres. Um pacote de pipoca, você pega, ele vai assistir um filme e vai o pacote inteiro, você nem vê. Percebeu. Como é que a gente faz pra ter essa percepção, pra perceber essa saciedade? O fato atuais, né? É difícil, é colocar atenção. Eu sempre falo, se você vai fazer uma atividade, como por exemplo, vai ver um filme, vai fazer algumas, já separa o seu punhado daquilo que lhe pertence. Outra coisa que também eu acho bem legal falar como dica, até para as pessoas que estão aí nos ouvindo, monte o seu prato, um prato único. Nem que no começo você não esteja muito ciente dos volumes, mas pare com a ideia de repetir. O meu avô tem 93 anos e ele falava para mim sempre, quando cresci ouvindo isso, galega, não sai da mesa estufada. Não sai empanturrada. Tu vai querer brincar, tu vai querer conversar, tu vai querer fazer várias coisas. Se tu tá empanturrada, tu não consegue, tu fica paradinha. Isso eu falo, as pessoas têm que ter essa noção. Ao terminar a refeição, elas não podem estar empanturradas a ponto de não conseguir fazer mais nada a não ser ficar sentada. E quando faz essas atividades de dispersão, já leva a sua porção. E olha que bacana, ele já trazendo esse conhecimento para você na sua infância. E você tendo esse autoentendimento de que você não poderia fazer, tomar aquela decisão de comer desenfreadamente, né? Enquanto muitos pais hoje falam pra criança, né? Você não levanta enquanto você não terminar. Essa às vezes frase, forçando um pouquinho, essa frase, assim como tantas outras que são assim, a morte do comportamento alimentar praticamente. Então, crianças que hoje a gente chama os garbage, né? Que são aqueles que não conseguem, por exemplo, sobrou um pedacinho de comida, não consegue guardar, porque tem que comer, porque não vou guardar só um pedacinho. Então, esses comportamentos que as pessoas herdaram, e uma das práticas minhas é justamente isso. Vamos tentar identificar quais comportamentos você herdou. Tem gente que só consegue dormir se está empanturrada. Aquele peso, eu preciso sentir o peso no estômago. Não, a frase já está errada. Quando tu fala, eu preciso, tá errado, porque tu tá criando a crença de que sem aquilo tu não vive. Sim. Então tu tem que falar que a tua escolha é essa. Quando tu escolhe, tu se torna autorresponsável. E daí o bicho pega. Sim. Porque daí é a sua escolha, né? Consciente, né? Então, essas frases que a gente muitas vezes tem que tentar trabalhar dentro do trauma, da situação, para tentar desfazer isso. Né, esse pensamento, né? Só vai comer a sobremesa, só vai brincar se comer todo o prato. Tem uma parte de compensação, né? Se você fizer tudo isso, você vai receber um prazer. A comida não é, e esse é o nosso problema, a comida não é presente, a comida não é brinde, a comida é nutrição. Exato. Então foi se dando né? Presente. Né? Presente, se você fizer isso, você... Não, comida não é presente. A gente faz muito como válvula de escape. E acaba, né, dentro da vivência, colocando a comida num superpoder que ela não tem. Né? Estou triste, vou comer. Estou feliz, vou comer. Atribuir as emoções para aquilo e tá completamente errado. Outra coisa que eu gostava muito quando eu atendi em consultório e falar para os pacientes é deixar o garfo. Então você tá no momento da refeição, tem gente que come desenfreadamente, não presta atenção. Então deixa o garfo, repousa o garfo em cima do prato, mastiga, presta atenção no sabor dos alimentos. Porque o automático a pessoa não presta atenção. Tem gente que às vezes come de colher pra ser mais rápido. Já peguei essa situação. Caber mais, ser mais rápido, só tenho 10 minutos e tal, sabe? Então assim, eu também penso que
as pessoas quando estão buscando essa ideia de qualidade de vida e melhorar no seu trabalho, enfim, negocie dentro dos seus contratos que você tem essas pausas para se alimentar. É importante, porque a gente já sabe isso. Eu dou muita palestra em empresas falando o seguinte: quer que o seu funcionário renda mais? Dê mais saúde a ele. Então tenha espaço, ele precisa ter um tempo para comer. Não adianta você querer que seja 10 minutos, entende? Então, isso é uma coisa que eu acho que é uma cultura que a gente, como nutricionista, a gente tem que estar trabalhando isso para conseguir levar, né, essa ideia de longevidade, enfim, saúde, qualidade de vida. E você acha, Dani, que quais são os principais erros, assim? A gente falou de alguns, mas você acha que a questão de saciedade, do tipo de alimento que aquela pessoa consome, quais são os principais erros para a gente não atingir essa longevidade? O que nos impede, né, de ir mais longe. Quando se fala em alimentação, aí tirando um pouco a parte de comportamento, mas nunca deixa de estar, duas situações: qualidade e volume, quantidade. Né? Então são dois fatores que a gente tem que avaliar já de cara. Tem muitas pessoas que comem muito bem, porém estão acima do peso, obesidade grau 1, 2, porém comem demais. Eu como saudável, sim, eu acredito, mas o que você come é a mais do que você precisa. Quando eu falo em pessoas que consomem alimentos que não são sensacionais, ou seja, aqueles alimentos que acabam fazendo parte do dia a dia e poderiam ser só esporádicos, né? Eu sempre falo assim: não existe alimento vilão, ruim ou bom. Existe a criatura que não sabe fazer o bom uso daqueles alimentos, né? Então, assim, a culpa nunca é do alimento, é sempre do comportamento da criatura. Então, quando tu começa a entender o que faz sentido pra mim e o que não faz, então pega, por exemplo, pessoas que têm intolerâncias e continuam usando agente agressor. Tu sabe que não faz bem. Porque, o que está acontecendo? E daí entra o comportamento alimentar, que é essa outra situação que eu vou dizer. Além da questão da quantidade e do tipo, é também a questão de o que você faz com a comida. Qual que é o simbolismo que ela traz para você? E além da escala de merecimento, que eu acho que é um dos principais problemas hoje na parte social, nós vivemos, né? Todos nós aqui estávamos falando antes, a gente está o tempo inteiro trabalhando, né? O dia inteiro, um monte de função, várias coisas. Eu mereço. Eu mereço comer isso, eu mereço comer aquilo. Eu sempre falo assim: olha só, se tu teve um dia puxado de trabalho, e tu tá, né, numa demanda que tu teve, ao final do dia tu merece reconhecimento e dinheiro no bolso. Não comida. Além disso, nada mais. A comida, ela não vai entrar ali. Ela não é essa situação do mereço. Entende? Então, se você teve, por exemplo, às vezes tem muitas pessoas que falam: eu merecia ouvir um muito obrigado. Então era isso, não era comida, não era bombom. E muitas vezes não a pessoa se dá uma comida, um chocolate. Aí ela tem dois problemas: a culpa de ter comido uma coisa que ela não queria, enfim, lhe fez mal, e mais a situação não resolvida. Então, assim, a situação que eu acho que leva a gente à longevidade, um dos principais poréns, assim, dentro do comportamento alimentar, é justamente a relação que você estabelece com a comida. Eu vejo hoje as pessoas dando um super poder para a comida, um poder que ela não tem. Quem tem o superpoder, quem tem a magia, somos nós. Somos nós. A gente tem, com certeza. E Dani, você falando, né, do poder da comida, esse poder, trouxe aqui pra gente uma matéria que saiu muito bacana, falando que os franceses aumentaram o consumo de fast food. E uma pesquisa de saúde de lá, né, contra a obesidade, eles fizeram e observaram que 47,3% das pessoas aumentaram o peso. Tá tendo um sobrepeso na França, onde era considerada as pessoas mais magras do mundo, e agora com o aumento de fast food, aumentaram o peso. Agora com o aumento do fast food. E tu sabe qual que é a questão? Quando eu estive na França, o que eu observei? Eu gosto muito de viajar e ficar observando comportamento, cultura, sentado na praça, vendo o que está acontecendo, sendo no restaurante. Gostoso. E o que acontece? A França, até eles não é tantas escolhas, né? Porque tem muita manteiga, muito queijo, mas eles comem pouco volume. Quando chegou a questão do fast food nunca é pouco volume. Ainda pede o extra, né? Sempre são pratos que já são completos, com muitas coisas, com volumes maiores. O refrigerante já vem de 500, já vem de 1 litro, né? Então, acaba sendo o consumo. Tá ali, comprei, tô pagando. É igual sobremesa grátis do buffet, que é uma roubada que tem. Eu tava até agora aqui, esse tempo, falando na assembleia aqui do estado, falei: vamos criar uma lei que esse negócio de sobremesa grátis do buffet acabar, porque as pessoas comem porque elas, tô pagando, então não quero perder a vantagem, vou comer, e nem sabe, às vezes é uma coisa que ela nem gosta.
é um flood de qualquer coisa. Então, assim, essa cultura do volume, do máximo, eu acho que é uma coisa que... Às vezes nem vale a caloria, o docinho, Exato. né? Tá É atrapalhando. exatamente o que eu penso. Eu penso assim, eu olho e falo, vale a caloria? Daí eu tiro uma colherada, vale. Aí eu termino, senão, não vale, não quero mais. Muitas das vezes ela já está satisfeita. Mas como ela ganhou, Exato. ela fala, eu vou Vai comer. comer. Exatamente. Então, eu acho que essa matéria de estar mudando, né, o perfil, e na verdade, se a gente for para outros continentes, tá Também. tudo pior. Então, justamente essa desconexão, né? E volta aquela fala inicial da atenção. É a falta de atenção. Essa semana eu atendi uma menina que ela, 29 anos, com esteatose hepática, e ela falou assim, eu falei, tá, e por que agora vai ser diferente diante de tudo que tu já viveu a vida inteira, a função de emagrecer? Eu me vi numa foto, no meu trabalho, eu era a única que estava muito acima do peso. Só que na minha família, Dani, todos são acima do peso. Então, eu tô acostumada com aquilo. A minha atenção não estava voltada para aquilo. Quando eu olhei aquilo ali, falei, meu Deus, atenção, essa não sou quem eu posso ser. Atenção. Então, grande parte do problema está na atenção. O que faz? E hoje a nossa vida, como a gente falou no começo do celular, passa muito rápido. Quando tu vê, tu não sabe o que tu fez, como fez, comeu, se bebeu, o que está acontecendo, né? Então, acho que nosso papel como Nutri no consultório, nas nossas mídias, no nosso trabalho, é justamente ter atenção. Porque, teoricamente, se não há muitos agentes autossabotadores, quando você tem atenção, você faz a melhor escolha para você. Porque você veio nessa vida prosperar. Ô Dani, Então, essa falando ideia. que você vê, né, você sente isso com a atenção plena. A gente sabe, e deu uma lida aqui, né, na vida da Dani, antes da Dani sentar nessa mesa, que você teve muito problema e dificuldade com perda de peso, né? A sua história começou assim. Conta um pouquinho pra gente e qual foi esse momento que você teve essa virada, falou assim, é a atenção que eu preciso ter. É justamente, então assim, o que acontece? Eu quando era pequena, com 7 anos, eu me tornei vegetariana, né? Minha família vem da Serra Catarinense, então minha mãe achou que eu ia morrer. Vai morrer. E ela começou a fazer muito comida sem carne, mas com muito carboidrato. Aí passei uma fase ali que eu dei uma engordada, só que sempre fui uma criança muito hiperativa, fazia um monte de coisa. E nessa fase onde eu comecei a comer mais carboidrato, que eu engordei, tem uma situação que justamente linka com o comportamento alimentar. Qual que é a realidade, né? E é o que eu falo da atenção. De independente do contexto, você saber quem é você e quem não é. A minha família, a minha mãe, ela passou fome nessa vida. Fome real, fome fisiológica, fome... Então, assim, pra ela, comida é valor. Tu não vai ver a minha mãe comprar uma calça jeans por R$200, mas se o quilo de costela tiver 200, ela paga. Amarradona. Então, ela tem um valor, uma relação com a comida diferente de mim. Eu nunca passei fome. Sem dúvida. Então, quando eu comecei a entender, isso é dela, não é meu, eu posso comer menos, eu posso fazer... Eu posso separar as Foi quando eu comecei a coisas. separar e foi quando eu escolhi fazer nutrição, na verdade, né? Quando eu falei assim, não, mas espera aí, eu quero entender, porque a minha mãe, ela carrega a alimentação como uma coisa muito valiosa, ela é indígena, então, assim, tem que legal. Tem uma situação, então ela tem uma relação com a comida muito diferente. Eu falei, não, eu quero entender o que acontece. Né? E meu pai já é outra situação, vários problemas, a família toda obesa, tem outra relação. Comecei, o que está acontecendo? Por que eles têm esse vínculo, né, com a alimentação? E eu não parece que não é meu. Quando eu comecei a me conectar e entender, peraí, isso aqui não é, eu não quero pra mim, né? Eu não quero essa realidade. Isso não é meu, é o comportamento. Eu falo muito da história do final de semana da sobremesa. Durante muito tempo, chegava final de semana, almoço de família, eu comia o pudim, o sagu e o flan de gelatina, aquele creminho. Só que, na verdade, eu só gosto de sagu. Eu comia pra agradar a tia que levava o pudim. Aí eu comecei a pensar, não, mas peraí. Não preciso disso. Quando a gente começa a olhar com atenção e consciência pra quem a gente começa a entender. Querer agradar todo mundo também, né? Hoje eu escuto muito assim no consultório, nossa, Dani, mas tu come tão pouco. Não, eu como o suficiente pra habitar no corpo que eu habito. E o corpo que eu habito me dá uma felicidade extrema de estar nele. Então não é pouco, é o suficiente. É o suficiente pra ele. Entende? E às vezes é esse pensamento que a gente precisa mudar na hora da... Ai, nossa, porque ninguém veio passar miséria. A gente não quer passar miséria. Então tu vai falar assim, tu vai comer pouco. Não, tu vai comer o suficiente pra viver no corpo que tu quer viver. Então, quando eu tive essa virada, a minha alimentação sempre foi saudável.
foi justamente essa questão dos quantitativos. O erro foi ali na quantidade. Quantidade, entendeu? Vou diminuir volumes, vou fazer... E você chegou a fazer muitas dietas malucas nesse processo? Até ter esse entendimento? Eu lembro de uma dieta na época da adolescência, antes de fazer faculdade, que era uma dieta que tinha ovo e salsão, uma sopa de salsão. Não posso nem sentir o cheiro de salsão até hoje. Senhor. Essas dietas na sopa. Tipo essas coisas. Mas eu nunca fui, porque assim, aí vem uma outra situação. Apesar dos momentos onde eu estava assim, né, com mais gordura, enfim, sempre fui muito ativa. Como eu sou filha única de um casal que só quis ter uma filha, eu tive muita validação. Ou seja, eu ganhei um concurso de beleza que, se tu olhar, pelo amor de Deus, socorro, a menina do meu lado era uma princesa e eu ganhei, mas era tanto investimento materno, tanta vontade da minha mãe queria que eu ganhasse, que eu falei, mãe do céu, hoje eu olho aquela foto e falo, a menina do meu lado que era princesa, era tão uma boneca de porcelana. Porque justamente isso, quando tu vem de isso tá com a criação, a validação da autoestima, da autoconfiança. Então, mesmo quando eu não tava tão, eu ainda tava de boas comigo mesmo. Mas quando eu falei, tá, mas peraí, tô de boas, mas esse corpo não é bem assim. Eu posso ser melhor. Eu posso ser melhor pra mim, enfim, pra minha... E daí foi essa questão de quantidades, muito baseado nisso, não na qualidade. E nessa época você chegou a passar com um profissional de saúde? Eu nunca consultei com nutricionista. Eu fui psicólogo, né, para entender essa questão de comportamento, né, para entender. E grande parte da minha graduação eu já estudava muita parte de psicologia, era uma coisa que eu queria entender por que algumas pessoas conseguem e outras pessoas não conseguem, né? Se tu sabe que esse alimento te faz mal, por que tu continua comendo? É nisso que eu trabalho. Sim. As pessoas que sentam ali na bunda do meu consultório, elas já passaram uma história alimentar absurda. Então, eu quero saber se tu sabe por que ainda. É isso. Então, quando a gente começa a entender, e daí vai mexer em trauma, vai mexer em várias coisas, porque só assim tu consegue, de fato, viver a nutrição, né? Entender esses corpos que eu falei no começo. E fazer com que ele tenha um entendimento, porque ele já sabe, né? Muitas vezes, acredito eu. E é o despertar da consciência, né? É o despertar da consciência. E Rá, você gostaria de chamar agora um Termoplus pra gente? Com certeza. A Vitafor, nossa patrocinadora, deixou o Termoplus. Exatamente. Lembrando verde. Exatamente. O nosso diretor tá trazendo aqui pra gente o Termoplus. Ele é um suplemento, eu adoro, né, que auxilia aí na perda de peso, principalmente. Ele tem ação termogênica, diversos aminoácidos, entre eles o ácido clorogênico, vitaminas e minerais, sabor maravilhoso, e vamos degustar. E ainda auxilia no emagrecimento, né? Maravilhoso, que a gente gosta. Com certeza. A gente gosta. Vamos fazer um brinde, então? Opa! Vamos! Tem que brindar, gente. Tem que brindar com o Termoplus. Nossa, gente, ele é maravilhoso. Nossa, ele é muito gostoso. Eu gostei também dele agora que tem cápsula. Tem a cápsula agora, a versão cápsula também. Eu gosto bebendo, praticidade, né, pra levar. É bem prático, pra viajar é ótimo cápsula. Bom, doutora, a gente falou então um pouquinho da tua história, falou de emagrecimento, consciência, mas existe ou não uma dieta específica para ter mais longevidade? Eu defendo muito a individualidade de cada um e eu acho que não existe uma dieta específica, porque olha só que fácil que seria, né? Bota no modelo ali, protocolo, tá? Receita de bolo? Receita de bolo, vai. Cada um tem uma individualidade. Então, o que eu acho que é a base, né? As boas escolhas, a gente conseguir colocar dentro, distribuído na alimentação, fitoativos, né? Elementos antioxidantes, saber a hora de colocar um pouco mais, um pouco menos, mais longe do treino, mais próximo do treino. Começar a questão de modulação de sono, que é uma coisa super importante, né? As pessoas acabam hoje pecando muito no sono. Funcionar o intestino. Aquele combo que a gente trabalha, eu acho que é o que faz a base. Agora, sim, o tipo da alimentação é uma coisa que eu acho que é individual de cada um. Porque tem pessoas que vão responder bem a determinados tipos de carboidrato. Tem pessoas que não vão responder bem. Agora, a gente sabe daquilo que não precisa estar. Né, que são os alimentos que não precisam estar, que vão fazer parte de um momento esporádico. E quais seriam eles? Eu acredito muito que os industrializados, todos aqueles nomes que são difíceis de ler, né, difícil leitura, de artificiais, eu acho que isso hoje eu sinto que a gente está coletando tudo que foi da Revolução Industrial Alimentícia, da década de 70 e 80, as tireoidites que estão em todos os lados, as doenças inflamatórias intestinais que estão aparecendo por todos os cantos.
o sério de mulheres com problema de fertilidade, né, problemas uterinos, então eu acredito que a gente está coletando o que foi esse boom da indústria, que resolveu botar algum aditivo para deixar a coisa mais crocante, e assim foi. Eu acredito que grande parte dessas questões industrializadas, refrigerantes, isso é o que eu falo, é desnecessário você ter isso na sua vida. Se você quer, faça uso pontual. Né? Não vou dizer, não, eu jamais vou dizer todas as perguntas, Dani, eu posso comer isso? Pode. Se tu quiser, o corpo é teu, faz o que tu quiser. O corpo é teu, eu falo que todos, Dani, mas é que eu posso. Porque é outra questão, porque quando a pessoa fala, se eu falo pra ela não pode, aí que ela vai querer. E sabe qual é o grande lance emocional e comportamental? Quando eu falo não pode, é uma mentira. Por quê? Não tem nada que impeça. Ela tem dinheiro, ela tem acesso, ela tem condição, então ela pode comer. E ela tem vontade. Então ela pode. Que é o combo completo. Aí se eu falar pra ela não pode, é uma mentira. Entende? Então é importante que a gente tenha dentro do nosso trabalho essa parte do qual é a parte cognitiva, né? Eu estudo muito PNL para tentar chegar no mindset da pessoa e ela entender, não, eu posso comer isso, eu não quero porque eu quero aquilo. Né? Então, tu não sofre com a tua alimentação? Eu não, a Maradona adora acordar no corpo que eu vivo. Dani, a gente sabe que a suplementação hoje em dia é muito necessária porque a gente não consegue todos os nutrientes que a gente precisa atingir na alimentação, senão a gente teria que comer muito. Quais os suplementos que você acha que é melhor, assim, para longevidade, que hoje em dia você mais prescreve? Eu trabalho bastante com fitoativos antioxidantes, tanto na parte de cúrcuma, uma coisa que eu acho que é super acessível, é maravilhoso, conseguir acesso. Eu falo assim, uma das coisas, a suplementação, a gente alinha a alimentação e na alimentação a gente vai colocando as pitadas, né, distribuídas ao longo do dia. Conforme a demanda, por exemplo, eu tenho um consultório em Florianópolis e São Paulo, são públicos diferentes. São Paulo trabalha muita parte de mercado financeiro. Então lá, saúde cognitiva cerebral. Vou usar coenzima Q10, vou usar ashwagandha, vou usar medicina tradicional chinesa, vou trabalhar Omega 4, vou tentar trabalhar dentro disso. Mulheres, Bora Prim, que é uma super adoro, meu Deus do céu. Borragem, primo de Virgínia. Diminuir, sabendo que na TPM e na ovulação são fases onde elas tendem a sair do eixo. Surto. Acontece. Sentem a necessidade por um docinho. Coloca esse tipo de distribuído ao longo do dia. E agora vem pra parte do intestino, que eu acho que é o grande lance. Primordial. Independente, eu acredito, independente se é o da vida financeira ou se é o pessoal do sul aqui, que tem características diferentes, acho que o intestino... E a nossa linha de saúde intestinal é fantástica e completa. Sim, forte. Plus, maravilhoso. E você sente muito, Dani? Você tem muito paciente no consultório com problemas intestinais? Muito. Mulheres, eu vou dizer, de cada 10 que eu atendo, 7 tem problemas. Olha só. Absurdo. E daí a gente vem numa história, né, comportamental de mulheres, de hábitos, né, uma questão de herança histórica e social, né, não vai no banheiro fora de casa, se viaja, tranca, né, tem uma série de situações dentro disso, né, então é importante que a gente consiga fazer essa leitura. Eu acho que uma das maiores dificuldades hoje para o nutricionista que está no consultório é conseguir chegar numa saúde intestinal muito satisfatória. Por quê? Quem tem algum tipo de problema, qualquer coisinha pode às vezes estragar a semana inteira. Sim. É um domingo na casa da família, é uma situação. Então, mesmo você usando protocolos Food Maps, né, de baixa fermentação, às vezes é difícil tu acertar direitinho qual que é o contexto. Por isso que a suplementação é legal, né? Quando você faz uma dieta um pouco mais focada dentro de um objetivo, e tu sabe que não tá conseguindo ofertar ali uma quantidade de nutrientes, porque tu não consegue comer tudo aquilo, tu vai acabar suplementando, né? Eu trabalho muito com atleta, nutrição esportiva, não tem como, tem que suplementar com creatina, tem que ter dose de proteína em pó, não tem como durante o dia, só treina 4 horas por dia, não existe suplementação hoje durante é muito o treino, importante. Como é que ele vai parar pra comer macarrão e não vai? Você sabe que essa parte intestinal eu sofri muito na minha vida, a vida inteira. Já tive um processo de colite mesmo. E, cara, como a gente não presta atenção nisso? Porque como a suplementação no meu caso, me tirou do buraco de verdade. Então, uma suplementação com glutamina, glutamax, probiótico, pra mim foi fibras assim... também. As fibras, eu consegui voltar a viver. Porque interfere, impacta em toda a sua vida. A vida, né, do trabalho,
familiar, social, convívio Eu acho que social. quando a gente pensa em longevidade, assim, né, sei lá, suplementos que é o mínimo que tu tem que ter e tu vai ter que suplementar. Provavelmente um ômega, uma vitamina D, um antioxidante, vitamina D, que é um pré-hormonal pra tudo. Essencial. Ninguém tem, né? Tem No consultório, você pega aí o Tem pessoal... deficiência, Tem deficiência, né? não A tem maioria. como, né? Tu ter. E às vezes, assim, até pro sono eu falo, eu tenho um sono bom, mas acabo suplementando pela questão da longevidade. Né? De ter uma ação, né? Importante da gente se neuroprotetora. uma melatonina. Melatonina, uma ação neuroprotetora, melhorar uma série de situações. Então a gente tem que ter meio. Eu acho que é legal o profissional, para quem estiver nos escutando, né? E principalmente quem está começando na área, ter uma conversa muito sincera com o seu paciente, com o seu cliente, dizer assim, quanto que tu tem financeiramente para lidar para pelo menos um bom resto da tua vida. Exato. A gente pode fazer uma fase aguda de suplementação que vai te custar X, mas tu precisa ter isso aqui na tua planilha financeira, sabe? Pede menos o aplicativo de comida, diminui uma bolsa, diminui um sapato, nananã, e tenha isso como a base na sua própria cesta básica. Investir na saúde, Investir na porque eu saúde. falo que é um investimento, Exatamente. né? Óbvio, a gente Eu acho que vai precisa passar ter fases agudas onde tu vai necessariamente suplementar mais, ok? Mas tu vai ter aquela base. Né? Colher bons frutos no futuro. Exatamente, tem, isso aqui é o mínimo, tá, Dani, eu tô disposto nesse momento, então vamos puxar alguma coisa aqui, vamos ter alguma situação aqui, aí tu consegue, e é importante isso, a gente sabe que faz muita diferença a suplementação, né? Com certeza. Tá? É uma coisa que realmente muda a vida do paciente. E a gente falando na área comportamental, doutora, você trouxe aqui pra gente um pouquinho na adolescência, né, Tassi? Que é um momento que você trouxe muito. A minha adolescência mexeu comigo, ali eu comecei a pensar quem era de fato a Dani, com várias influências de pais. E acho que você traz aí uma matéria muito bacana, né, uma Tassi? matéria muito bacana aqui pra gente discutir, falando sobre o comportamento dos adolescentes, Dani, agora nesse momento com redes sociais, o comparativo que eles fazem com as blogueiras. Então veio essa matéria bem legal falando que aumentou muito a insatisfação com o corpo deles. Como lidar com esses adolescentes? Eu atendo adolescentes, eu atendo os pais. Tá? Eu não atendo criança, a não ser atletas. E eu só atendo adolescentes ou uma criança se o pai me pede. Porque não tem como eu entender o comportamento da criança ou do adolescente se os pais não estiverem presentes. Sim. E a gente entender da onde está vindo, né? A gente sabe que a rede social, né? Você monta o personagem muitas vezes, né? Então é muito legal quando, por exemplo, ontem eu encontrei uma menina no supermercado e falou, nossa, Dani, tu é igual no Instagram, assim? Eu falei, dá um trabalho difícil ser uma pessoa só, imagina ser 2 ou 3, né? E a rede social, ela traz isso, tu monta o personagem, tu vende o que tu quiser, né? E às vezes tu compara o palco de uma pessoa sem entender os seus próprios bastidores, né? Então, dentro desse contexto, eu acho que é uma questão muito de validação de autoestima e de realidade de corpo, né? Eu sempre falo da autoimagem. Quando tu vem com um desenho corporal, né? Vamos lá, mulheres. Gordura muito na região visceral, né? E já começa na adolescência. Vamos entender por que isso está acontecendo. Qual que é a história? Será que desde a infância não está com uma série de insulina mais alta? Já não está mais parado? O que está acontecendo naquele contexto? E tem muita comparação, né? Elas se comparam muito. E às vezes o biotipo não é igual. Ela vai ver aquela mulher com o corpo triângulo invertido, que é o ombro maior do que o quadril. E ela tem o quadril mais largo e quer ser com aquele corpo. Não dá, né? Eu sempre trago uma reflexão junto adolescentes, enfim, né? A adolescente, como a gente passou, eu sei o que é uma fase que está muito conturbado, né? Tu tá muito externo e pouco interno. Sim, exato. Tá muito preocupado com o que tá vindo de fora do que contigo mesmo. Então eu sempre trago aquela situação de você entender e acolher o que tá acontecendo, né? Vamos fazer um mapa qual que é a realidade, o que tá acontecendo dentro do seu corpo, o que você pode melhorar nessa circunstância, sem pensar no coleguinha ou alguma coisa, mas tentar construir isso. E essa construção vem de casa. Vem de casa a validação de cuidado, de autoestima, de autoconfiança, de tudo. A comparação, eu falo, até um certo... É até um problema, né? Porque tu acaba criando uma realidade que não é tua, né? Tu acaba projetando, né, uma realidade que não é tua. Isso é bem difícil Por que eu não consigo? Por que eu não sou assim? Por que a minha amiga come tanto, Dani, e ela é magrinha e eu como pouco e eu engordo?
Eu acho que é sempre bom trazer com clareza e conhecimento, né? Olha, isso está acontecendo por causa disso, e fica a tua escolha. É a diferença das pessoas que querem melhorar e as que só queriam, né? Eu queria isso, eu queria, mas não está disposto a passar pelo processo. E quando essa pessoa chega no seu consultório, como que você faz para essa pessoa voltar para a realidade? Dentro aí, né, da sua história de comportamento alimentar, da psicologia, que você traz muito no seu atendimento. Como você fala, amigo, volta pra terra. Então, assim, a minha conversa com o paciente ela é um pouco diferente, né? Como o meu cliente falou assim, Dani, tá experimentando seu sonho à noite? Eu falei, sim. Porque daí vai dentro do que eu estudei, do que eu vi, do que eu acredito, né? Independente da crença de cada um. E eu passei vários processos de autoconhecimento, faço várias coisas alternativas, não muito alternativas, mas enfim, que destoam um pouco disso para entender, né? Então, quando eu pergunto pro meu cliente, o que tu sonha? Eu sonho em coisas reais, coisas imaginárias. É porque na minha espiritualidade, eu entendo que há uma manifestação de vida passada, que há uma manifestação de outras circunstâncias que está atrapalhando o teu sono. Quando eu pergunto da gestação, tu sabe se a tua gestação foi acolhida? Ou se a tua mãe não queria ter filho? Isso vai diretamente. Diferença. Foi parto normal ou foi parto cesárea? Parto normal, a gente sabe que a pessoa tem menos incidência de problemas do trato digestivo. E quando passa no canal da mãe, fecha a traqueia, não tem hérnia. Não, foi cesárea. Mamou, não mamou. Por quê? O que aconteceu? Como é que era na infância? Era cobrada a magreza? Preciso saber o que estava acontecendo na tua casa. Porque aquele trauma que está lá no passado tá batendo na tua porta hoje se não curou. É o reflexo do passado, né? O que ele tá vivendo. Eu vou te dizer que na minha consulta de 1h30, mais ou menos, eu pergunto o que ele come no final 10 minutos, 15 minutos. O que ele come, na verdade, eu tô vendo ali, eu não preciso nem perguntar, eu já sei, eu tô vendo. Entendeu? Você vai na raiz. Eu vou lá, é o lenço em cima da mesa, porque eu sei que vai doer. E você acha que transtorno alimentar também entra nesse processo? Entra nesse processo. Quando é o caso de transtorno alimentar, eu não atendo sozinha, né? Eu não falo. Quem está com essa pessoa? Tem psicólogo, tem médico, porque em muitos casos precisa sim de medicação, não tem como a gente sair disso. Precisa sim. Só que o transtorno, eu falo, é celebrar ainda mais as pequenas vitórias. Quando tu pega uma pessoa com anorexia que não come, se no dia ela conseguir comer 2 bananas, tá ótimo, valida isso. Não fica cobrando que ela coma arroz e feijão, porque ela não comia nada e agora ela tá comendo 2 bananas. Ótimo. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E entender o que o transtorno, ele nunca vem sozinho. Ele vem de um trauma, ele vem de circunstâncias. Então só vai conseguir orquestrar quando tu chegar lá. Quando tu estiver dentro dessa... E é muito comum dentro do transtorno o paciente ele não querer retornar porque ele não, na cabeça dele, ele não está mostrando o resultado e está fracassando. Enfim, nessa semana eu ainda peguei uma e falei com a psicóloga direto. Eu falei, eu não vou dizer para ela vir no nutricionista porque ela vai dizer que não. Mas eu vou te dizer o que aconteceu e daí tu conversa com ela para mostrar que é importante que ela venha aqui. Né? Eu vou falar... E ela sim, ela retorna. Então, é importante que tenha esse acolhimento, né? E a gente que trabalha com saúde, uma das principais capas que a gente tem que tirar quando entra no nosso consultório é de julgamento. Sim, com certeza. E é muito difícil, né? Porque a gente vê, às vezes, pessoas que estão realmente se autoferindo, né? Com a alimentação, que é uma coisa, tipo, super sagrada, e tu vai dizer, é o processo dela. E tu vai ter que acolher, e tu vai dizer, não, vamos passar juntas, ela, né? Mas eu não posso dizer, pelo amor de Deus, tapa na cara, não dá. Né? E Dani, como ajustar o comportamento pra gente obter esse emagrecimento definitivo, esse emagrecimento a longo prazo? A única forma de a gente conseguir atingir com constância é tendo reconhecimento do processo. Né? Então, cada etapa, vamos pensar assim, tu começou uma alimentação e... Eu falo, né? Meu pai é pedreiro, ele falava assim, o papel aceita tudo. Quando eu monto uma estratégia, pra mim tá linda, tá perfeita. Sim. Tu vai levar pra tua vida, será que encaixa? Tu que tem 2 filhos, vai pra um lado, vai pro outro, será que isso tem a realidade? Eu sempre, 10 dias, tu já me dá um feedback do que tá acontecendo. E tu começa a entender, por exemplo, o que tá acontecendo? Se eu comia isso antes e ficava ruim, com dor de cabeça, eu não comi e deu certo, valida. Isso aqui não é legal. Valida, faz caderno, faz anotação, começa a entender o que está acontecendo.
Porque não é só sobre chegar, vamos botar magro, né? Mas assim, não é só chegar no corpo magro. Só consegue manter se fez sentido. Exatamente. Se não fez você sentido... conseguiu colocar no seu dia a dia, né? E é muito aquela frase que, né, quem atende consultório deve estar bem familiarizado com isso, assim, de segunda a sexta dá tudo certo, sexta a domingo, nossa, é um terror. Aí eu falei, então, se de segunda a sexta é um sofrimento, vai acontecer isso. O que tem que fazer? De segunda a sexta não pode ser sofrimento. Tem que ser a mesma coisa. Porque faz sentido. Então tu fala, mas no final de semana sempre muda. Sim, sempre muda, mas tu vai fazer a tua escolha. Tu tem evento, eu vivo em evento, sexta, sábado, domingo, segunda. Não é todo dia, vou beber todo dia, não vou. Vou escolher o melhor, se eu quiser, no melhor dia vai ser aquilo. Porque faz sentido. Vai ser porque você escolheu que fosse. E às vezes as pessoas acabam assim, não. Então elas falam, não, meu problema não é igual durante o dia, meu problema não é café da manhã, almoço e é a janta. Eu chego em casa, Dani, meu Deus. Eu falei, claro, porque tu chega em casa, primeiro, passou um dia estressado, não comeu direito, não fez as refeições, ou comeu só salada e grelhado, porque quer ser magro, sei lá, que raios. E daí chega à noite, quando tu chega na tua zona de segurança, que é o teu lar, tu faz assim, ó. E vem tudo. Vem todas as emoções. E daí tu quer o quê? Conforto, carinho, peso no estômago, aquela sensação. Então, merecimento. Eu mereço um doce, porque eu tô cansada. Porque eu tô cansada, porque eu trabalhei igual uma louca. Sim, tu trabalhou porque tu escolheu. Minha cliente médica essa semana falou assim, nossa, Dani, trabalhei, fiz 3 plantões de 12 horas. Eu achei que eu merecia. Eu falei, quem escolheu o plantão foi tu, não fui eu. Tu escolheu. Você falou, o que você merece é dinheiro no bolso. Que bom, sabe? Entendeu? Então, assim, acaba que essa questão de a gente conseguir entender que o processo existe, tu só vai conseguir se tu se identificar e se tu tiver muito tesão pelo processo. Pô, tô feliz, olha só, melhorei, quero continuar. Melhorou um pouquinho aqui, valida. Tem uma processo coisa tem que ser leve, né, Dani? Exatamente, uma coisa que eu coloco nos meus planos alimentares, meus planos eles são muito, eu escrevo muito pro cliente, né? E às vezes no final, conforme a criatura, eu falo assim, olha só, final do dia, depois do teu jantar, faz o chá da validação, por exemplo. O que deu certo, o que não deu certo. Deu certo isso, ótimo, vou carregar amanhã. Não deu certo isso, não se chicoteia. Mas vê o que tu pode fazer. Vê o que tu pode fazer para melhorar essa circunstância. O que tu pode fazer para melhorar essa circunstância? Isso é doses diárias. Por isso que é importante tu criar uma rotina de autocuidado. Porque é muito difícil, vamos voltar ao começo da nossa fala, o celular na mesa. É muito difícil a gente ter atenção em nós mesmos. Mães que são extremamente doadoras, dão pro filho, dão pro marido. No final elas estão ali perdidas. Então é muito difícil, se você conseguir colocar uma rotina. Não precisa tu fazer de manhã a meditação, o yoga, o shot matinal, a água, ou sei lá o que, gratidão, gratiluz, gratitudo. Faz uma coisa. Igual as blogueiras. Que talvez não façam isso todo dia, mas quando ela faz, ela posta. Exatamente. E daí faz uma coisa e valida. Eu falo, a minha manhã, né, eu tenho o meu ritual matinal. Não precisa ser igual ao teu. Eu não tenho filho pra criar. Então, assim, eu tenho uma manhã que eu consigo fazer, eu escolhi isso. O teu pode ser simplesmente sentar na cama e dizer... Obrigado, mais um dia eu vou tentar fazer o meu melhor possível hoje. Deu, vai embora. Pode ser isso, pode ser um copo d'água. Não precisa ter a lenda do shot. Se tiver, ótimo. Botar a fita ativa de manhã, ótimo. Quer botar o termoclus de manhã, ótimo. Mas não quer dizer que você precise daquilo. Tem que encaixar, porque é pra sempre. Não é dieta. Tem que fazer sentido. É um estilo de vida. E é o que eu falei ali, né, da frase de encontrar a sua nutrição. Eu não vendo dieta. Eu vendo a tua ideia de tu mergulhar no teu processo e encontrar a tua nutrição. Que com certeza absoluta é completamente diferente da minha. E muito tá envolvido a disciplina e a constância que você falou aqui, né? É bem legal essas duas palavras que eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, como vocês podem perceber. Então, assim, sempre falei bastante, enfim. Mas o que acontece? Disciplina e constância são sempre palavras que e equilíbrio. Sempre me dava assim, ó, um ataque. Uma gastura, disciplina. Aí que tu começa a entender o que é o teu disciplinado dentro de ti mesma. Eu tava ontem numa aula de yoga e um rapaz falou, nossa, eu sou muito metódico, isso. Eu falei, eu sempre quis ser mais metódica. Mas eu descobri que dentro da minha própria baderna, né, eu consegui encontrar o meu eixo. E às vezes eu tava comparando com aquela pessoa que faz 50 planilhas e eu não dá porque eu sou muito aqui mental.
entendeu? Eu sou muito mental, então tem uma pessoa que vai lá e faz a execução na parte terra, fala terra, pisa no chão. O meu tá aqui, eu crio, desenvolve. Minha equipe de marketing desenvolve. Então tu acaba tendo e tu começa a entender. Por isso que é importante essa constância dentro a disciplina dentro do que tu se propõe a fazer. Dentro do seu universo, né? E como que é, doutora, para você, ou quais seriam, né, as dicas que eu acho que a gente pode deixar aqui para ter um corpo mais jovem? Isso é bom, né? Todo mundo quer, né? Eu tô muito pensando sobre isso, porque eu não venho fazer 40 anos. Aí eu fico pensando, 40, né? Porque depois que tu entra no Zenta, tu não sai mais, né? 40, 50, 60, 70. Poucos chegam ao 100. Poucos chegam ao 100. Essa questão do corpo mais jovem. Primeira coisa, eu acho, é tu começar uma rotina de atividade física que faça sentido. Então, a gente sabe que a falta de densidade muscular, principalmente para mulheres, é uma das coisas que mais causam envelhecimento, né? Sim. E quando eu falo atividade física, não é um excesso também, porque a gente sabe que a produção de radicais livres... Aí tem que ter o equilíbrio, né? Tu conseguir fazer atividade de força é uma coisa que a gente tem que incluir. Tem que incluir o exercício aeróbico, tem que incluir, não tem como deixar fora disso. Colocar essas pitadas de fitoativos ao longo de todas as suas refeições. Às vezes é um ovo que tu vai fazer pela manhã, já coloca uma cúrcuma, coloca algum tempero verde, coloca alguma coisa, faz alguma situação, né? Coloca um suplemento de colágeno no suco que tu vai fazer. Sim. Começa a colocar distribuído ao longo do dia essas pitadas de saúde, né, que a gente fala, para tentar melhorar sono, melhorar. Eu acho que isso é uma coisa que faz bastante diferença, né? Tem bastante situação isso. Quem faz procedimento estético, o que pode fazer que faz dentro? Tem condição? Faz. Se sente melhor, faz. Poupancinha de colágeno, faz. Né? Não tem problema. Se vai dar uma levantada na sua autoestima, faz botox, faça a sua... Eu faço mesmo, eu assumo, eu faço mesmo. Eu também faço. Adoro. Ultrassom microfocado, faço. E o que tu pode fazer para tentar melhorar isso, né, dentro da tua saúde? Né? Pitadas distribuídas ao longo do dia, das 24 horas. O sono bom, não adianta dormir pouco, né? Então ter essa... Eu acho que isso, quando a gente fala em juventude, né, em criar um corpo mais jovem, é justamente tu conseguir entender que hoje a nossa cabeça, vou fazer 40, às vezes na minha cabeça ela tá lá nos 20 ainda, que ela tá muito acelerada ainda para muitas coisas. E as pessoas estão assim, vou dar o exemplo do meu avô de novo, 93 anos. Ele falou pra mim agora no Dia das Mães, a gente foi almoçar, e ele falou assim, Galega, até postei no meu Instagram, agora tá começando a complicar. Eu falei, o que, vô? Porque eu consigo pensar o que eu quero fazer e falar, mas às vezes o meu corpo não responde. Eu falei, vô, porque tu tá envelhecendo com 93 anos, vô. Dele assim, eu acho que eu tô começando a envelhecer. Eu falei, eu acho que com 93 anos, quem sabe, né? Agora começa a ficar difícil. Eu falei, por quê? Durante a vida inteira, ele sempre se preocupou com questão de saúde. Isso aqui é bom, vou comer. Não interessa se não. Ele fez essa escolha. Então, hoje, o problema dele é maior que a cabeça dele tá à frente, porque tá super... Mas o corpo já não responde, né? Não consegue acompanhar. Então, quando a gente pensa nessa questão de estar jovem, é tu manter uma cabeça ativa e saudável. Hoje eu venho trabalhando muito saúde mental, né? No último congresso que eu palestrei, vou falar sobre ansiedade e saúde mental. Levei o Cordíceps, que eu gosto bastante, né? De saúde mental, como antioxidante e tal. E uma série de outros ativos, porque justamente é isso, a gente conseguir uma cabeça mais jovem, pensante melhor, ela faz as melhores escolhas. Sim, ela vai escolher o alimento melhor, a quantidade, o tipo, né? Basta estar realmente ela ali consciente do processo. Maravilha. E agora, a gente já está chegando ao final, nosso diretor aqui está falando que o tempo já esgotou o tempo, mas antes da gente ir embora, a Vitafor deixou um presentinho pra doutora. Adoro presente. Presente. Ai, olha. Presentão, eu acho, hein? Presentão. Essa mala eu que quero. Dá pra levar pra academia. Sabe que a minha mala da academia rasgou ontem? Olha! Nossa, nada é por acaso. Vitafor acertou no presente. Acertou super.
Não vou mostrar porque eu não vou exibir. O que temos aí, doutora? Nossa, Habitat a gente tá falando de sono, né? De relaxar, pra equilíbrio. ajudar. Olha, parece que a Vitafar Vocês fez você. estavam colando a minha fala. Proteína com colágeno Verisol e o Thermoplus que você gostou. O Thermoplus eu tomo todo dia e dou para as Olha. minhas jovens senhorinhas acima de 70 para ir pro treino. Maia, elas acham o Adoro. máximo. Ai, vou tomar um suplemento para ir pro meu Pilates. Vai tomar, vai ser Que bom. belezinha. Delícia! A Vitafor, lá no site, tem um desconto imperdível. Vocês vão utilizar o VitaCast 20. Pessoal, esse desconto é por tempo limitado. Então, corram, adquiram os produtos de vocês. Não perca, porque desconto todo mundo gosta, né? O pessoal de casa também ganhou presente, então, né? Não foi só Presente. a Dani, né? Não foi só a Dani, o pessoal de casa também ganhou. E bom falar também que é sem aviso prévio. Sem aviso Então, prévio. gente, vocês não vão receber um aviso que o Corre cupom lá, acabou de 20% comprar. de desconto. Corre lá, VitaCast 20. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Para quem quiser continuar acompanhando você, esse bate-papo maravilhoso, e você é muito blogueira, né? Além de apresentadora, ela tem um currículo tão extenso. É muito bom o Instagram dela, pessoal. Sigam lá. O Instagram da doutora é @DaniMunizNutri. O Muniz é com Z, né, gente? E é claro que eu não posso deixar de mencionar o nosso patrocinador. Vocês encontrarão ele no @VitaforNutrientes. Então, se vocês querem seguir o nosso patrocinador, acessa lá que vocês vão gostar bastante conteúdo bacana. E também, gente, se vocês quiserem ouvir, reprisar novamente os episódios, nós estamos em todas as plataformas de streaming. No Instagram, no Spotify, na Apple e no YouTube. E é claro, se inscreve no nosso canal do YouTube, segue o VitaCast no Instagram. Fiquem ligados no próximo episódio. Foi muito bacana estar aqui com vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.